Graça e paz, meus irmãos, estamos felizes mais uma vez nessa oportunidade que Deus nos dá aqui nesta noite. Quero agradecer aos pastores, aos missionários da Igreja de Nova Vida Tijuca, aos diáconos, diaconisas que estão aqui trabalhando nessa noite, que estão aqui servindo ao Senhor com alegria. Finalmente agradecer ao Bispo Lutero pela uma das oportunidades maravilhosas de estar aqui ministrando a palavra. Fazer registro, é claro, já foi falado aqui, mas meu pai está presente, meu pai, pastor Wilibaldo, mais uma vez está presente, sempre nos apoiando. Ele é a nossa referência na nossa vida espiritual, um missionário, um homem de Deus, e que tem muita história para contar, amém, meus irmãos? E eu me fortaleço com as histórias do meu pai. Meu pai é a minha referência, não é? Meu pai é o meu melhor amigo, não é? Olha que bonito, legal isso? Eu considero meu pai meu melhor amigo. E fazendo também referência à nossa irmã Denise, que já conhece há muitos anos, está aqui presente também, feliz de vê-la mais uma vez. Amados, sem mais delongas, a nossa palavra, o título da nossa palavra é O Chamado. Mas não é um chamado filme, tá? Pelo amor de Deus, que é o chamado misericórdia, né? Mas é um chamado que eu acho que cada um de nós pode ter tido na vida ou pode vir a ter na nossa vida. Nós vamos falar de dois personagens importantíssimos na história da Bíblia. E hoje eu quero dizer que está todo mundo no mesmo barco. Porque hoje não vai sobrar para ninguém. O Alexandre vai pegar a mensagem evangelística, eu estou livre dessa. A palavra de Deus de hoje, que vai ser apresentada aqui, é para aquele que ainda não ouviu o chamado de Cristo, para tê-lo como Jesus, como Salvador e Senhor, e para aquele que tem um chamado para uma missão que Deus deu para a vida dele. Pode dizer amém? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, é um texto muito interessante. Nós vamos ler bastante hoje. Vamos fazer um exercício de leitura bastante aqui. E nós vamos ver uma história que eu acho que uma das histórias que poderia virar um filme, poderia virar uma série, poderia ser uma minissérie, porque essa história é maravilhosa. É verdadeira. Está aqui no livro de Atos, capítulo 10. Você que encontrou, acompanhe comigo. O texto diz: E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Antes da gente prosseguir, quero pedir a você para você colocar a mão no seu coração nesse momento. É algo muito simbólico, mas eu creio que se você fizer isso de coração, eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Feche seus olhos e repita comigo a frase: Deus, fala comigo. Mais uma vez, com mais convicção ainda: Deus, fala comigo. Eu tenho certeza que essa noite Ele vai falar ao seu coração. Amados, aqui está dizendo que era Cesareia um homem chamado Cornélio. Este homem morava numa cidade, amados, que era chamada Cesareia, porque o rei Herodes queria agradar o Império Romano e ele queria agradar o César, que era o imperador romano, e ele deu essa cidade para Roma. Roma conquistou aquela região da Palestina ali, Jerusalém, e ele, para agradar César, ele criou uma cidade toda adaptada para Roma, com canais aquaviários, com ruas asfaltadas, com um porto, o maior porto dali da Palestina, ficava naquela cidade de Cesareia. Cesareia era uma cidade, podemos dizer, preparada para os romanos, para receber os romanos. Era uma cidade de veraneio, uma cidade em que os navios se aportavam ali, e era uma cidade rica, era uma cidade muito poderosa. Ali, amados, quem era mandado ali de Roma, quem era mandado para ali, eles não eram mandados como um castigo, eles não eram mandados porque estavam na escala de serviço, eles eram mandados porque ali tinha uma grande importância para Roma, sendo a entrada de Roma para que tropas entrassem, informações entrassem, exportações ali aconteciam. Então a cidade de Cesareia era uma cidade rica. Podemos dizer que Cesareia, talvez podemos dizer, seria uma Ibiza. Podemos dizer que Cesareia seria Búzios, talvez. Cesareia seria talvez ali uma outra conhecidíssima, mas era valorizadíssimo aquele lugar. E este homem, o Cornélio, ele era centurião da corte chamada Italiana. Irmão, centurião vem de 100, de uma centúria. Só que ele não é apenas um centurião. A Bíblia diz que ele era um centurião da corte romana. Isso quer dizer que ele comandava 600 homens, 6 batalhões de 100 homens. Era um homem importante, era um homem respeitado, era um homem treinado. A gente pode lembrar do texto da palavra de Deus, quando um centurião foi a Jesus e ele falou: eu sou um homem de comando, quando eu mando vir, ele vem, quando eu mando ele ir, ele vai. Vocês podem lembrar desse momento que Jesus encontrou com um centurião? Então o centurião não era um qualquer, o centurião era um homem importante. Então, meus amados irmãos, versículo 2 diz o seguinte: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vamos lá. Letra A, ele era piedoso. Letra B, ele era piedoso e com a sua casa fazia esmolas. Isto é, ele era uma pessoa que amava o próximo. Ele não era, eu sou o centurião romano, esse povo aí. Não, ele ajudava as pessoas, olha só. Fazia
esmolas e de contínuo orava a Deus. Peraí, que romano mais doido é esse? Que romano mais maluco é esse? O romano adora aos deuses romanos. O romano adora aos deuses do Olimpo, a Zeus. Adora aos deuses do grande, das cidades olimpianas. Não. Ele era um homem que já estava adaptado, amados irmãos. Ele já estava adaptado à religião judaica. Ele começou, a impressão que o texto aqui da Bíblia diz é que ele já tinha um conhecimento, porque a Bíblia diz que ele era piedoso e com a sua casa, então a sua família também estava envolvida. E ele fazia esmolas e orava a Deus. Podemos dizer que Cornélio era aquele amigo de Deus. Sabe aquele seu amigo do trabalho, que vê novela bíblica, que canta música gospel? Já viu isso? Aquele é seu amigo que nunca foi na igreja às vezes. Ele é simpático ao evangelho. Se você falar, vai ler a Bíblia para ele, ele fala assim, pode ler, eu gosto, a Bíblia é agradável. Cornélio, ele era assim, era um homem que, ele era religioso, ele era um homem que ele gostava, ele era um amigão de Deus. E aí a Bíblia diz aqui no versículo 3, e era quase a hora 9ª do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus, que se dirigia para ele dizendo, Cornélio. Abrindo parênteses aqui, a hora 9ª, amados, era por volta de 3 horas da tarde. Os horários naquela época eram contados de uma forma diferente, que era o pôr do sol. A Bíblia diz que ele viu um anjo de Deus. Certamente esse homem passou a conhecer o Eterno através dos judeus. E os judeus falavam dos anjos do Senhor. A Torá fala dos anjos do Senhor. Então ele sabia que existia anjo, mas ele teve uma experiência maravilhosa. Veja bem, irmãos, outras aparições de anjos não são tão felizes assim. Se você estudar na história da humanidade, na história das religiões, quando Joseph Smith estava ali no Monte Qumran, lá em Nova York, ele disse que teve uma visão de um anjo chamado Moroni e que apresentou para ele umas placas de ouro. E este homem fundou os Mormons. E disse que essa Bíblia que a gente usa, ela está toda errada. Então, essa aparição de anjo não foi boa. Teve também um anjo que, teoricamente, teria aparecido a um homem lá na Palestina, onde Abraão teria sacrificado Isaac, e ali, numa caverna, ele teria encontrado com o anjo Gabriel, e ali surgiu o Alcorão, os muçulmanos. Eu não estou falando desses anjos, eu estou falando desse anjo que traz uma outra mensagem. A Bíblia Sagrada diz que se um anjo vier do céu, se um anjo do céu vier pregar um outro evangelho que seja anátema, é o que a palavra diz. Porém, este anjo veio trazer uma outra mensagem. Ele não veio trazer uma heresia, ele não veio trazer uma outra religião, ele veio trazer uma mensagem de Deus. Versículo 4. Qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, o que é, Senhor? E disse, as tuas orações têm subido para a memória diante de Deus. Ele já tinha uma noção de reverência para com o sagrado, e ele já falou, o que é, Senhor? Eu estou à sua disposição, Senhor. Eu estou passando por uma experiência diferente, Senhor. Uma experiência espiritual, Senhor. As tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas. Valeu a pena. Você está fazendo de coração. Você ama o próximo. Você ajuda as pessoas. Você incentiva a sua família a buscar a Deus. Mas ainda te falta uma coisa, Cornélio. Podemos dizer que ele tivesse dito mais ou menos assim. Agora, pois, versículo 5. Envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. O anjo, disse que ele tinha que fazer algo. Que ele não podia ficar somente na vida dele. Que ele não podia ficar só na vida dele fazer um jejum, fazendo uma oração aqui, ajudando uma pessoa com ação social ali. Ele não ia ficar só naquela vida que ele tinha. Uma vida religiosa, uma vida que até Deus estava aceitando a oração dele. Às vezes a gente está na nossa vida e Deus está aceitando nossa oração. Deus ouve nossa oração, mas ainda te falta alguma coisa. Falta algo. Para o centurião faltava algo. Para ele faltava acontecer algo. Diz o versículo 7. Versículo 6, perdão. E Pedro está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. Olha só que interessante. Um dos primeiros GPS. O GPS de um anjo. O anjo deu para ele o endereço e mandou que ele enviasse pessoas para que pudessem procurar este homem que ali estava. A Bíblia diz que ele deu até o nome do dono da casa, Simão Curtidor. Talvez dar esse nome significasse que ele era uma pessoa conhecida na cidade e que poderia ser útil. A cidade onde Pedro estava, irmãos, ficava cerca de 50 quilômetros de Cesareia. E aí, amados, diz aqui, a Bíblia diz que Pedro estava hospedado, tipo uma casa de né? Descansando, recarregando as suas baterias, provavelmente. Era uma cidade portuária, provavelmente tinha praias, tinha lugares agradáveis, talvez ali um vento que vinha do mar. E retirando-se o anjo, que falava com Cornélio tomou uma atitude. Amados, nós, quando recebemos uma revelação do Eterno, revelação vinda do céu, nós não podemos apenas ficar olhando
Nós não podemos apenas ficar falando, eu recebi uma revelação, eu recebi uma notícia, o anjo veio a mim, o anjo falou comigo, eu sou o cara legal porque o anjo falou comigo, e eu me sinto ótimo porque os anjos falam comigo. Não, ele não ficou só nisso. Amados, a Bíblia diz que ele fez o quê? Tomou Tomou o quê, meus irmãos? Uma atitude. Ele não ficou apenas na conversa, vamos dizer assim. A Bíblia diz que ele chamou os seus criados e é um piedoso soldado dos que estavam aos seus serviços. Interessante, irmãos. Olha só. Olha comigo no versículo 7. Retirando-se o anjo que lhe falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um soldado piedoso. Irmãos, quando Deus te der uma ordem, te der uma missão, esteja do lado de pessoas que vão te acrescentar. Esteja do lado de pessoas que vão te ajudar. Se eles pegassem aqueles tipos de funcionário que só reclama do patrão, acha tudo errado, acha que está sendo roubado, acha que é isso, ele não ia conseguir. Deus também estava trabalhando com esses 3 homens. Deus também estava trabalhando. Veja, irmãos, ele chamou um soldado e é um piedoso soldado. Então, esse piedoso soldado provavelmente conhecia, talvez ali, a Torá. Chamou 3 pessoas. Versículo 8. Havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Então, ele poderia ter falado o seguinte, ó. Junto, Selva, vem aqui, soldado. Você vai a Jope, vai chamar um homem chamado Pedro. A Bíblia diz que ele contou para ele. Isto é, ele confidenciou algo que aconteceu com ele. Olha, eu tive uma experiência pessoal. Então, olha como é importante você chamar pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Não, isso aí é... O senhor dormiu de barriga cheia, seu Cornélio. Não, eu vou viajar 50 quilômetros. Se bem que ninguém ia falar isso com um centurião, né? Ia preso, né? Ser chicoteado. Mas, irmãos, ele contou para eles. Então, eles tinham alguma intimidade. Olha que interessante. Os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles ao caminho, estando já perto da cidade, corta para lá, para Jope. Pedro, no seu terraço, foi orar. Quase a hora sexta. Meio-dia. Meio-dia, hora do almoço. E tendo fome, enquanto lhe preparavam a refeição, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. É normal, era o horário do almoço, e ele teve fome. E aí aqui eu estava vendo a palavra no grego original, é êxtasis, provavelmente, tirar a posição regular, em pé, e levar a um estado de êxtase, como uma pessoa levada em transe. Esse estado de espírito vai muito além dos poderes da percepção comum. Isto é, provavelmente ele caiu. Provavelmente ele se sentiu tonto. Provavelmente ele reclinou, encostou-se. E a Bíblia diz que ele teve uma visão, versículo 11. E viu o céu aberto, que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes, feras, répteis da terra e do céu. A visão dele, podemos resumir, céu aberto, um vaso descendo na terra, todos os tipos de animais, animais impuros. Gente, Pedro era judeu. Pedro havia sido criado na cultura da religião dos judeus. E na religião dos judeus, eles aprendem desde pequenos que esses animais que ele viu são impuros. Então você imagina, Pedro, a visão de Pedro vê mamíferos, vê cavalo, vê cachorro, vê cobra, lagarto, sapo. Ele vê tudo isso. E aí, meus irmãos, olha que interessante, uma voz que veio do céu. Não foi uma voz comum, foi a voz que veio do céu. Diz aqui, levanta-te, Pedro, mata e come. Ah, meus irmãos. Eu pergunto a vocês, quem já comeu carne de cobra aí? Levanta a mão. Olha só o irmão. Alguém tem coragem de comer carne de cobra, irmão? Comer uma rãzinha? Eu acho que alguém... talvez a pessoa vai levantar mais a mão. A irmã levantou ali a mão. Então, tudo bem, hoje tudo bem, é uma iguaria, não é? Podemos dizer assim, né? Até porque deve ser caro, carne de rã, né? Carne de cobra, sei lá, deve ser caro. Irmãos, você imagina um judeu que não comia carne de porco. Um judeu que tem ali aquela sua alimentação, ela tem todo um preparo, né? O kasher, né? Todo um preparo especial. E me aparece um lençol cheio de bicho. E aí a voz que veio do céu diz, levanta, mata e come. Não vou comer. Não vou comer. A Bíblia diz que Pedro falou, de modo algum, Senhor. Ele sabia que era Deus. Senão ele teria falado, está amarrado. Está amarrado mesmo, porque está amarrado o lenço lá, vindo lá de cima, né? Não, ele sabia, ele tinha consciência que era Deus que estava falando com ele. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia é detalhes, como diz o pastor Carlos Carvalho. Está aqui. Mas Pedro disse, de modo algum, Senhor, porque eu nunca comi tal coisa alguma imunda. Aqui Pedro está querendo ser mais espiritual que Deus.
A palavra de Deus diz que a gente não deve ser demasiadamente justos. Às vezes a gente quer ser mais crente que do próprio Jesus. Aqui Pedro está querendo, não, eu jamais vou comer isso, Senhor. Isso eu fui ensinado a rejeitar essas refeições. Eu jamais vou comer isso, Senhor. E Deus falou com ele, a Bíblia diz, a segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Quando Deus te mandar, irmão, não questiona, come. Quando Deus te mandar, quando Deus mandar você pregar, não questione, pregue. Quando Deus mandar você orar para uma pessoa dentro do ônibus, botar a mão na cabeça dela, coloque, não tenha vergonha de fazer o que Deus te manda. Mas Pedro aqui teve vergonha, irmãos. A Bíblia diz que ele por 3 vezes o vaso, 3 vezes, irmãos. Deus teve que falar 3 vezes com o homem, meu Deus do céu, que homem difícil. 3 vezes. E ele estava tão incrédulo nessa visão, nesse momento, nesse acontecimento, que a Bíblia diz que o vaso, tornou a recolher-se no céu. Deus queria ensinar uma coisa para ele. Deus queria ensinar para ele que o evangelho era para todos, que não era apenas para os judeus. Deus queria mostrar para eles que o evangelho seria para os gregos, para os romanos, para aqueles que estavam nas outras cidades, para os gentios, porque tinha um problema com o gentio. Depois, se você vê na Bíblia, depois ele teve alguns acontecimentos, porque ele ainda tinha aquela coisa que Jesus veio para os judeus. Então Deus já estava trabalhando na vida dele, irmãos. Veja bem, ele ainda não sabia que tinham 3 homens vindo atrás dele. Ele ainda não sabia que Cornélio tinha chamado alguém para buscá-lo. Mas olha o que a Bíblia diz, 3 vezes. Olha, eu vou te dizer uma coisa, o número 3 está na vida de Pedro várias vezes. É muito interessante isso. Quando eu fiz o cartaz dessa chamada aqui, eu chamei Pedro, botei Pedro, troquei o E, botei o número 3. Porque o número 3 está na vida do Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus, irmãos? Quantas vezes Pedro teve que dizer que amava Jesus, irmãos? Quantas pessoas se converteram na primeira pregação de Pedro? Quase 3.000 almas. Em Atos 3, Pedro e João subiram a orar às 3 da tarde. 3 vezes a voz chamou, Pedro, mata e come. E eles levaram 3 dias para chegar na cidade. E o Pedro, irmãos, isso não tem nada espiritual não, é uma coincidência. Ele tem um negócio com 3. E o que significa o número 3 na Bíblia? Significa a trindade. Completitude das coisas. Significa que Deus está presente, amados irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está presente na vida dele. O Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estariam com Pedro aonde ele fosse. O que ele fizesse, Deus ali estava falando com ele. Pode ir atrás desses homens, porque eu tenho uma obra para você. Versículo 17, Pedro duvidando ainda, ai meu Deus, acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Eis que os homens foram enviados ao Cornélio. Por Cornélio, pararam na sua porta, perguntando pela casa de Simão. Aqui, irmãos, Pedro demonstra incredulidade. Ainda duvida da visão. Meu Deus, ele está passando por isso, ainda está duvidando. Versículo 18 e 19. E chamando, perguntaram Simão, que tinha por sobrenome Pedro e morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito, eis os 3 homens que te buscam, que eu falei na sua visão. Olha eles aí, ó. E a Bíblia diz, versículo 21, e descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse, eis que sou eu a quem procurais. Agora ele está valente. E qual é a causa e o que estáis aqui? E eles disseram, Cornélio, centurião, homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Olha que interessante, lembra que eu falei que é importante você chamar pessoas do seu lado, que acreditem também, que estejam com você, pessoas que estão ao seu lado, que têm a mesma fé que você, que comungam do mesmo pensamento. Olha só o que eles pensavam do patrão deles. Será que você pensa assim do seu patrão? Olha o que eles pensavam do patrão deles. Era um soldado e 2 servos, olha o que diziam. Homem justo, temente a Deus e tem bom testemunho para com a comunidade. Rapaz, esse homem, eu votava ele para prefeito. É o Cornélio para prefeito 2024 por Rio. Porque todo mundo gostava dele. Até o soldado que era um subordinado deste centurião gostava dele. E disse que ele era um homem justo, temente a Deus e tem um bom testemunho. Amados, esteja ao lado de pessoas que te apoiem, para que você possa prosseguir. Cornélio confiou nessa missão e deu para eles. Porque o chamado não é só para Pedro nessa palavra aqui hoje. O chamado é para Pedro, o chamado é para Cornélio e o chamado também são para esses 3 servos. Deus está chamando hoje alguém aqui, irmãos. A palavra chamada está muito forte aqui nesse texto. Versículo 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. Ih, rapaz. Lembra que eu falei com vocês, quando você sair, você leva pessoas que têm a mesma fé que você? A Bíblia diz que os irmãos foram com ele. Vamos ver. Uma das características importantes que o texto mostra aqui é o poder da hospedagem, de ser generoso, receber também. A igreja recebeu esses 3. E no dia imediato, chegaram a Cesareia. E o Cornélio estava esperando, tendo
já convidado seus parentes, amigos mais íntimos. Irmão, ele já estava evangelizando. Isso é quando uma pessoa que não conhece a Cristo já está evangelizando. Eu lembro, eu não sei se foi a Kátia, minha esposa, ela está lá atrás. A Kátia chegou, está lá atrás. Quem evangelizou você não era crente não, né? Odilon? Não era crente, né? O que evangelizou a minha esposa, lá na vida da usina, foi Odilon. Foi muitos anos lá, que não era crente. Olha que interessante. Então, às vezes, Deus vai usar a mula, vai usar alguém que não conhece Jesus, para que você desperte de algo. Olha que interessante, Deus usa o que Ele quer. E aconteceu que Cornélio, tendo convidado seus parentes e amigos, já estava fazendo evangelismo, já estava trazendo seus parentes, porque ele recebeu uma visão do anjo, irmão. Não é todo dia. Você recebeu o anjo essa semana na sua casa? Não é assim. Ele viu algo muito importante. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio, recebê-lo e, prostrando os seus pés, o adorou. Aqui nós vemos, às vezes, um resquício da antiga religião no Cornélio. Porque os romanos, eles seguiam, né? Eles adoravam, e talvez esse homem, no passado adorava os semideuses, são os filhos dos deuses. Então, talvez, ele teria achado que Pedro seria um semideus, um filho dos deuses. Né? E esse é um versículo tão fácil que, às vezes, quando a outra religião cristã que fala de se ajoelhar diante da estátua de Pedro, é tão fácil você pegar esse texto e mostrar o que aconteceu. Prostrado aos seus pés, o adorou. A Bíblia diz, mas Pedro dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Levanta-te, Cornélio, que eu também estou aprendendo com esse trabalho, eu também estou aqui, rapaz, aprendendo nesse momento. Eu estou aqui tremendo de medo, que eu estou na casa de um centurião romano, e está sendo perseguido por Roma. Desde que o Messias ressuscitou, a gente anda escondido. E agora Deus me mandou aqui para a sua casa. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sou homem como você. Amados, olha o que diz aqui o texto. Pedro analisou o que havia encontrado naquele lugar. É importante que nós analisemos para pedir sabedoria a Deus do que vamos falar. Eu já estive em vários lugares para pregar, lugares públicos, para pregar para traficante com arma. Estive junto com meu pai, em boca de fumo para evangelizar. E a gente tem que pedir a Deus sabedoria, para falar o que eu vou falar para esse cara que está com a R15 na mão. A sabedoria. Imagina o Pedro chegando naquele lugar onde tinham pessoas chiques, pessoas que tinham dinheiro, homens importantes de Roma, naquele lugar cheio de guardas, cheio de soldados. O que eu vou fazer? Ah, meus amados irmãos, ele começou a falar a verdade. Eu falei, eu vou falar a palavra. Está aqui, versículo 28. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito ao homem judeu ajuntar-se se eu chegasse com estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame como o imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Eu veio sem contradizer, tá de brincadeira, Pedro? Tiveram que falar 3 vezes com você, Pedro? Há quem diga que Pedro aqui, ele estava dando um migué. Como diz a gíria do povo. Desculpe da expressão popular. Ele falou assim, eu vim com você contradizer. Veio não, Pedro, você demorou para aceitar. Pergunto, pois, que razão mandaste me chamar? Conta a sua história. Fala que eu discuto, meu amigo. Fala aí, qual o seu problema? E aí, Cornélio contou a história. Não vou contar porque os irmãos já leram. Não é? E ele disse que viu um anjo. E aí, o versículo 33, irmãos, por aqui. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus tem mandado. Estou aqui, ó, me despojando do meu poder, me despojando da minha função, me despojando de tudo que eu sou, do que eu conquistei. Eu estive diante de César, eu estive diante de tropas, eu dou comando, eles fazem o que eu quero, mas agora eu quero ouvir a voz daquele que é mais poderoso que César. Fala. Tudo que Deus te é mandado. Amados, Pedro se sentiu assim, agora é só eu abrir minha boca. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Amados, diz a palavra de Deus que ele começou a pregar. A palavra que ele me enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta é a palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Galileia, começando pela Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo de João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. E eu também, nós fomos testemunhas de todas as coisas que ele fez. Tanto na terra da Judeia quanto em Jerusalém, o qual mataram ele pendurando no madeiro. E este, meus irmãos, ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez com que se manifestasse. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e mandou testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos.
A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia! Amados, ele falou que eles iam prosperar aqui na mensagem dele. Ele falou que ia trazer cura para eles ali naquele momento. Ele falou que ia trazer vida abundante para aqueles homens ali. Não, ele pregou o puro e simples evangelho de Jesus. Falando de Jesus, às vezes a gente fica preocupado. O que eu vou pregar? Como eu vou pregar? Como eu vou fazer? Prega o evangelho. Fala do plano da salvação. Não sabe preparar um sermão? Vai na tia que dá aula para as crianças aqui. Levanta a mão, tia, que dá aula para as crianças. Tem alguma? Tem, irmã? Já ouviu falar daquele livrinho das 5 cores, sei lá, 4 cores, 5 cores, né? Um livrinho simples que é uma pregação. Se você não consegue fazer uma pregação, pega aquele livrinho, começa a falar. Falar que Deus criou o mundo, depois que veio o pecado, depois veio o sangue de Jesus, e depois Jesus veio trazer esperança. Eu estou tentando lembrar, eu aprendi isso quando era criança, tá, gente? Tá paciência um pouquinho aí, mais de 40 anos atrás, então peraí. E depois Jesus quer que você ande na rua de hoje, não é isso? É, irmãos, é uma pregação. Deus chamou Pedro para fazer uma pregação. Deus chamou Pedro para aprender, para tirar os preconceitos. Ah, porque eu só prego para judeu, eu não prego para gentio. Deus estava ensinando a ele que o evangelho é para todos. Todos. Venham, todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Os que procuram paz, têm sede de justiça e quer vencer o mal, o escapar da morte, o ter vida eterna não está em religiões, mas se o homem se voltar para Deus, crê em Cristo. Ele falou puro evangelho, irmãos. Ele não precisou inventar nada, ele não precisou falar de teologia, ele não precisou de falar difícil, pregá-lo-ei. Não, ele falou a palavra, contou a história de Jesus, amados. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Nitidamente o conteúdo da palavra de Pedro, naquele momento não prometeu nada. Não prometeu nada. Olha o que diz o versículo 44, meus amados irmãos. E dizendo Pedro ainda essas palavras. Pedro estava pregando ainda, irmãos. Pedro não tinha nem terminado. Pedro não tinha nem dado a bênção apostólica. Pedro não tinha nem chamado a equipe de louvor para tocar. Pedro não tinha preparado aquele momento que a gente prepara. Sabe, irmãos? Até pedi para a equipe de louvor para aproveitar e fazer igual Pedro aqui. Pedro não fez nada. Pedro ainda estava pregando, irmãos. Pedro ainda estava falando, olha o que diz o texto. A Bíblia diz. E dizendo Pedro ainda estas coisas, meus irmãos, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? O Espírito Santo ele veio de repente, ele não veio combinado com Pedro. Pedro não mandou um zap para o Espírito Santo é agora. Vem, não, Pedro nem está preparado. O Espírito Santo caiu sobre eles. E eu tenho certeza que hoje aqui, o Espírito Santo pode cair sobre cada um de nós. Amados, ele disse, Pedro não tocou em ninguém, irmãos. Pedro não chamou ninguém na frente. Ele apenas pregou a mensagem. E a Bíblia diz que os fiéis que eram da circuncisão, todos que tinham vindo como Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Irmãos, esses eram os curiosos que estavam ali para ver o que vai acontecer ali. Tinham talvez ali, eu não sei, eu vou elocubrar aqui com vocês. Eu não sei que as pessoas que estavam ali queriam ver Pedro cair do cavalo. Eu não sei se as pessoas que estavam ali do lado deles estavam crendo. A Bíblia diz que os dois circuncisão. Pessoas que ainda não tinham aprendido que a salvação vem para os judeus, vem para os gregos, vem para os romanos. Eles ainda não tinham esse entendimento. O entendimento que eu tenho aqui é que muitas vezes estão curiosos, estão ali por curiosidade, mas Deus não quer que você esteja curioso, Deus não quer que você venha por curiosidade, Deus quer que você venha para ter uma experiência. Como Cornélio teve a experiência, olha o que aconteceu, irmãos, porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para aqueles que não são batizados e também receberam com nós o Espírito Santo? Vocês estão vendo da circuncisão? Hoje da circuncisão, você acha que esses homens aí não podem ser batizados agora? E aí ele fala a mesma língua que vocês, homens da circuncisão. Você que está na igreja há um tempão, eles estão falando a mesma língua que você, porque eles receberam a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus, receba a unção que Deus tem derramado nessa igreja, receba a unção que Deus tem te derramado. Você talvez seja um Pedro, talvez você seja um daqueles soldados que tinham que aprender, talvez você seja o próprio centurião que tem uma experiência agradável com Deus na igreja. A igreja de Nova Vida é legal, a igreja de Nova Vida todo mundo fala com a gente é bem recebido. Isso foi a característica mais forte da Nova Vida que quando eu cheguei aqui. Ela recebe todo mundo bem, eu gosto das músicas. O Rafael canta tão maravilhosamente, a voz do Rafael é tão maravilhosa, o culto é tão bom, os pastores são maravilhosos. Tem um amigo do trabalho que já veio aqui na igreja, inclusive um dia que eu não estava, ele falou, eu fui lá, eu gostei, é tão agradável. Deus não quer que seja só isso, irmãos. Deus quer um passo a mais. Deus quer um passo a mais. Vamos ficar de pé, meus amados. A Bíblia diz que finalmente mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficassem eles por alguns dias. Eu vejo aqui, irmãos, que
eles pediram, fica mais um pouquinho aqui. Fica mais um pouquinho com a gente, para ensinar a palavra. Fica mais um pouquinho para que essa experiência se estenda mais. E eu creio que hoje, nessa noite, Deus quer falar, continuar falando com você.